Olá, meus amigos trabalhadores. Primeiramente, feliz Dia do Trabalho a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês no projeto Inspirar-se, que chama Sala dos Professores, onde a gente está tendo a oportunidade de todos os dias conversar com um professor diferente, que contam histórias que inspiram, né? Eu vou chamar a professora Paula Marques aqui de hoje, que vai ser falar sobre educação e arte com o Guga Cidral. Já já eu apresento ele para vocês. Olá, Oi, Paula Marques. Douglas, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Parabéns, feliz dia do trabalho, viu? Feliz Dia Estamos do Trabalho para trabalhando. você também, que é um professor que está na luta, que está na lida. Olha lá o projeto Palco do Leandro Oliva, que eu lhe falei hoje, já entrou, já está aqui Opa, conosco. Leandro, seja bem-vindo, bem-vindo. Leandro. Professor Júnior, bem-vindo. Douglas, acho que seria legal a gente recuperar o porquê o nosso projeto tem este nome, né? Inspirar-se. Sim. Você quer falar um Isso. pouquinho? Vamos resgatar desde a história ali rápida lá de Atibaia, né? Estávamos eu e Isso. você fazendo uma formação com professores do município de Atibaia e a gente teve a ideia de divulgar alguns trabalhos de professores porque tinha muita coisa boa sendo produzida, né, Paula? A E aí gente a gente terminava os nossos encontros com oficinas e os professores vão além, né, do que a gente propõe. propõe. E aí, como estava aparecendo muita coisa, a gente falou: meu, vocês precisam divulgar isso que vocês fazem para inspirar outras pessoas, para que outras pessoas possam ver esse trabalho e aí, a partir disso, criar outras coisas, partir para novas experiências, novas leituras, enfim. E aí, acabou que 1 hora da manhã, eu e Paula Eu ia falar agora. trabalhando, né? A gente chegou à conclusão assim, meu, vamos, a gente começou a digitar um monte de nome, inclusive, né? E Isso, aí eu falei assim, mas a gente falou que é para inspirar, Paula. Inspirar. pirar. E aí o O pirar, pirar né? é que nos pegou, né? Então o underline aí ele tem uma justificativa do significante para o significado, né? Nós achamos que todo professor tem que ser pirado, tem que pirar e tem que pirar o seu aluno. O Guga que vem aqui hoje é um professor pirado, é um professor inspirado e ele vai provar que é possível pirar pela arte, né, Douglas? Perfeitamente. Vamos ter uma conversa muito linda com essa área que é componente, a hora é componente, a hora é Aham. disciplina, cada hora, que às vezes é tão desvalorizada no nosso país, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse valor da arte para tudo que a gente faz, porque arte é vida, né, minha amiga? Eu gosto dessa coisa, Exatamente. arte é vida. E já pegando o que eu leio aqui do Projeto Palco, do Leandro que está aqui nos ouvindo, é a arte que vai fazer com que as pessoas saiam dos seus lugares, se incomodem, né, se interpretem este mundo que está aí vivendo e que tenham, né, essas cartazes tão importantes para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Você sabe que Perfeito. ontem, na nossa live com a Andréa Justino, que também já está aqui conosco, Andréa, sempre muitíssimo obrigada. A Kátia, do Colégio Santo André, muito obrigada de estar aqui presente com a gente, um colégio para nós de referência, já estive aí conversando com vocês e espero voltar, porque é sempre um sucesso estar aí. Olha que interessante, né? Ontem, conversando com a Andréia, a gente ficou falando sobre como envolver os pais em leitura, né? Como garantir que a família também seja uma família leitora. E hoje, conversando com a Andréia, o Arthur postou alunos dele, alemães, falando, né, recitando poemas em língua portuguesa. A gente está pensando, e vem aí novidade, de fazer os pais participarem da nossa página do Literaturice, é um projeto de desenvolvimento Boa. de literatura. Mas aí o Douglas deu uma ideia genial. Douglas, acho que você precisava É. contar rapidinho dessa ideia. Eu ouvindo essa história ontem, inclusive falando das famílias interagirem com leitura e tudo mais, aí eu falei assim, Paula, por que você não promove uma live do pai ou da mãe com o estudante, para que eles possam falar de um livro, por exemplo, que os dois leram, e a partir disso travar essa discussão mediante a live, Então, que aí olha, tem uma responsabilidade, né? Douglas, então, Andréia, olha só, tá? Eu já vou te contando aqui, né, na rede, que a gente vai colocar pais falando, trabalhando no Literaturice. Então, para quem entrou agora, o Literaturice é um perfil no Instagram meu, da professora Andréa Justino, que esteve conosco ontem na nossa live, falando sobre ideias para as aulas de literatura, para as aulas de língua portuguesa. E imagine, então, um aluno meu
conversando com o pai dele, né? Então, o pai ali no lugar onde está o Douglas, o aluno aqui no lugar onde eu estou, nessa tela duplicada, Isso aí. discutindo literatura. Então, a E os gente outros vai alunos tudo vendo, Paula, tudo e vendo. todos e participando com as perguntas aqui É, embaixo, e eu avaliando toda essa interação, porque é essa habilidade que a gente quer desenvolver, né, Douglas? E falando em exatamente. habilidades, vamos pensar em algumas atividades pensando para arte, né? Que é um componente da área de linguagens, portanto, é uma linguagem. Nós vamos ter depois um profissional da educação física conversando conosco também sobre Também. linguagem. Nós já tivemos de língua portuguesa ontem com a Andrea. Mas pensando em arte, tem dois movimentos que a gente já colocou no nosso perfil do inspirar-se, né? O primeiro foi aquele das máscaras, que agora são, né, item necessário para a nossa saúde, para o nosso cuidado, para o nosso amor, e pensando nessa arte reproduzindo, né, essas máscaras reproduzindo obras de arte, que é uma coisa bem Verdade. legal, né? E tem Acho um, lindo isso. é linda demais. E tem uma hashtag da arte, do canal Arte 1 Play, chamado Faça Arte. Deixa eu até confirmar. O hashtag deixa eu confirmar aqui, é Vire Arte, hashtag Vire Arte. O que esse canal criou, né? Um desafio. É um canal antes pago, agora ele está aberto diante da pandemia para toda a população. Ele veicula obras de arte, tem um acervo todo aberto. Você entra, né, visita esse acervo, conhece esse acervo, seleciona uma obra de arte e reinterpreta, reproduz essa obra de arte na sua Muito casa, legal. com seus elementos, com o seu corpo, com a sua cara, com tudo seu. E aí posta lá no perfil deles, que é o Arte1, no Instagram. Deixa eu mostrar alguns aqui, Douglas, que eu achei Sim, bem legal, antes de o Google entrar, até porque ele vem para falar sobre isso, né? exato. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu já pus alguns ali, mas olha, por exemplo, esse aqui, ó. Olha que bacana. Que Que aí bacana, né? reproduz, né? Olha, Faz uma. Eu não uma sei se o nome é reprodução, reprodução, é uma né? Mas releitura. que Vamos falar isso bacana. com o Google, mas Releitura. É, olha esse daqui, né? Uma reinterpretação, uma releitura. E aí a gente sai daquele universo de que eu, por exemplo, me lembro, acho que o Guga vai trazer isso, das aulas de arte, em que o professor sempre pedia para a gente desenhar, e a aula de arte para mim era muito difícil, porque eu não tenho essa habilidade, e a gente precisa, então, pensar numa aula de tem que arte mais ressignificar, né? ressignificar. Tirando um professor que eu e o Leandro tivemos no 9º ano, que foi um professor que fez a diferença de Caculé, lembra, Leandro? A maioria era um professor que pedia que a gente desenhasse, né? E Douglas, como a Isso aí. gente tem sempre um objetivo no nosso encontro, Isso. qual Eu é o vou. objetivo de Eu hoje? destaquei um aqui, Paula, também da BNCC, da área de linguagens, que fala assim, ó, expressar-se e atuar em processos de criação autorais, individuais e coletivos, nas diferentes linguagens artísticas, como artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro, e nas intersecções entre elas recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas, como artísticas, históricas, sociais e políticas, e experiências individuais e coletivas. Essa é uma habilidade que está na BNCC do ensino médio da área de linguagens e que ela, sim, fez uma síntese de tudo que a gente vai falar a partir de agora com o Guga, porque ele vai trazer esses aspectos estético, cultural e tudo mais envolvendo arte. Então, escolhi essa como objetivo para hoje, Paula. Perfeito. E aí a gente vai, ao longo desse encontro, sempre retomando. Deixa eu só pegar aqui um livro que eu esqueci lá na cama. Sempre retomando a nossa live, ela tem um objetivo, é sempre um objetivo que parte de uma habilidade da BNCC, e ela também tem uma citação do Harari, e a citação que a gente escolheu para hoje, né, Douglas, foi essa daqui. Moralidade, arte, espiritualidade e criatividade são aptidões humanas universais incorporadas em nosso DNA. Sua origem está na África da Idade da Pedra. É, portanto, egotismo crasso atribuí-los a um lugar e a um tempo mais recentes, seja a China na época do Imperador Amarelo, a Grécia na época de Platão ou a Arábia na época de Maomé. Portanto, a criatividade, a arte está no nosso DNA, e nada melhor do que conversar com alguém
ligado à Que, arte, como o Guga que tem esse Cidral. DNA nos olhos brilhando, minha amiga, porque a arte Exatamente. faz o olho brilhar também, né? Exato, e forma cidadãos muito melhores. Então, com É vocês, verdade. eu saio agora, estou aqui nos bastidores, Guga Isso Cidral. mesmo. Bom trabalho, meu Obrigado, viu, amigo. minha amiga? Um beijo a todos. Vivi que entrou, Carla que entrou. Muito prazer de tê-las todas aqui conosco. Um beijo, bom papo. Obrigado, Paula. Agora então eu vou chamar ele que é artista e educador, Guga Cidral, um cara que eu conheci nas estradas da vida de palestras, formações, que visita sempre muitas escolas, prefeituras e tem muito a contribuir com a gente ao falar de arte, ensino de arte, trazer o lado pedagógico da arte. Olá, Guga, boa noite, meu grande amigo. É uma honra recebê-lo aqui. E aí, Douglas, tudo bem? Graças a Deus, meu querido. Em nome da Paula e também em meu nome, grato por você disponibilizar esse tempo aí para conversar um pouquinho com a gente, viu? Imagina, vamos nessa. Vamos, eu já quero começar logo com a pergunta que vai direcionar a sua fala. O Tá que é bom. arte, meu amigo? Qual a sua concepção de arte? Você quer uma definição para uma coisa que não tem definição? Eita, e agora? Ah, então eu vou. Bom, boa noite a todo mundo que está aí na sala, sejam todos bem-vindos. Tem alguns amigos aí também que eu estou vendo, legal. Opa, tá chegando. Eu não vou, eu costumo não usar o conceito acadêmico de produção, de técnica, de qualquer coisa do tipo. Nesses meus 20 e tantos anos aí trabalhando com arte, eu penso que a arte é um fenômeno. Talvez eu deveria fazer essa troca com um físico, um biólogo. A arte, para mim, é um fenômeno, ela ultrapassa a ciência. É uma coisa que é agora, é já. E todo mundo tem, todo mundo faz. Às vezes as pessoas ficam, eu escutei a Paula dizendo, eu não sabia desenhar. Não teve professor que te inspirou para isso. Uau. O Brasil precisa, professores de arte que pedem cópias precisam ser banidos. A gente precisa ter professores que inspirem. Então eu não vou lá para ensinar aluno a fazer releitura. Eu vou ensinar aluno a palavra não é nem ensinar, eu vou lá provocar essa criança, esse adolescente, esse adulto a ler e a fazer uma leitura do que ele acha que é arte, e a partir disso ele vai colocar a opinião dele, o pensamento dele. Acho que é um espaço fenomenal por isso, entende? Porque ela é um estado, né? E é a expressão de cada um, né? Claro, e assim, existe as suas particularidades, as suas singularidades, mas quase sempre a arte está num contexto que é sempre muito coletivo, que mesmo você fazendo um trabalho solo, você vai precisar de outras pessoas para que elas te ajudem em outras composições, enfim. Você nunca está só. Uau! E, meu amigo, já que a arte vem com essa ideia de provocação, o que te provocou a seguir com essa inspiração pela arte, seguir esse caminho da arte aí tão bonito? Isso eu acredito que na infância, porque tudo está lá na infância, né? Quando a gente fala da infância, a gente fala desse lugar sagrado, né? Infâncias, né? Porque nós somos um grande coletivo aqui, então precisamos pensar lá em infância. E eu tive, assim, talvez a grata oportunidade de frequentar lugares de arte na infância, dos quais me tocavam e me provocavam profundamente. Então, eu sou uma pessoa que primeiro, antes de eu ser das artes visuais, e da literatura, enfim, eu venho do teatro. O teatro foi o primeiro lugar que me acolheu. Então eu era criança, para quem não sabe, eu sou de Curitiba. Nos anos 80 eu fui assistir uma peça de teatro e eu não fiquei... Eu tenho a lembrança até hoje. Eu não fiquei provocado pela história, mas eu fiquei provocado por saber como aquilo funciona. Então, a partir daquilo, meus pais observaram que eu tinha esse desejo, e aí, a partir dali, eu fui
fui vivendo esse fenômeno que é a arte, né? Fui curtindo o museu, curtindo o teatro. Então eu tenho um irmão que é o oposto, né? Ele era, vamos pensar aí, dos estádios, dos shows, do rock and roll, e eu estava mais aqui para a biblioteca, para o teatro, para o museu, enfim, né? Uma coisa. E aí a infância é a chave de tudo. Então, é aqui que eu quero, é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí eu só fui depois correndo atrás. E lógico, e de certa forma eu enderecei todo o meu trabalho para a escola e para a primeira infância, né? Que é onde eu sou pesquisador. Então, o que acontece? Você acaba encontrando aqui o que você quer fazer, né? Então, eu quero fazer arte para criança. Então, me achei. Meu lugar no mundo, desculpa. Você se descobriu ali. E aí, então, acho que a gente tem que trazer um foco agora bem pedagógico com essa sua relação com a infância, né? Porque a arte, às vezes, ela é vista como passar o tempo, né? Você sabe, você roda escolas e tem gente que coloca enfeite, acha que é enfeite e assim vai, né? E você vai ter uma fala, eu acho, agora que eu já vi algumas coisas, e eu vou ler antes de você trazer a sua concepção de infância, na BNCC, tem um objetivo de aprendizagem da educação infantil que diz assim, ó, utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorar cores, texturas, superfícies, planos, formas, volumes e criar objetos tridimensionais. Olha que mundo em apenas um objetivo de aprendizagem. Como que você vê a arte e essa infância? Como é que está esse processo no Brasil também? As duas coisas estão sempre juntas. Eu não consigo pensar uma educação infantil, e eu posso até falar uma bobagem aqui. E também as séries iniciais do ensino fundamental como a arte como algo que esteja à parte. Então, e a Paula trouxe brilhantemente no texto dela e na fala a questão quando a gente toca na linguagem. Então, o que a gente precisa primeiro saber? O que é uma linguagem? Que alma que a linguagem traz para a gente, né? A linguagem é uma comunicação. Então, o que acontece? É como eu me comunico em outras áreas também usando a linguagem da arte. Então, a gente vem de uma escola que a arte estava muito mais ligada a uma questão quase artesanal, né? Na história da educação, a gente vai ver isso, né? Lá, bem lá atrás, até as aulas de... Como chamava aquilo? Alguém me ajuda? Coisas manuais, as mulheres tinham essa disciplina lá atrás. Depois veio o ensino das artes, que era chamado de educação artística, que era uma reprodução de coisas artesanais. E, tipo, pintar o sabonete... fazer cinzeiro de modelagem para o pai, enfim. As artes estavam muito ligadas a datas comemorativas e a muitos estereótipos. E aí, de repente, vem alguém que eu chamo de musa, né? Para mim, que é a Ana May Barbosa, que vem dizer, ei, peraí, vamos organizar o tempo, o espaço, os materiais e a questão de você criar contextos para a linguagem de arte. Então é aí que chegaram os artistas, daí que a gente olhou para os artistas brasileiros, para os tempos, para os períodos, né? Por todos os fatores históricos, e a escola daí ela deu uma sacudida, porque antes ela estava muito mais ligada aos estereótipos, né? Eu já fui muito massacrado por conta dessa minha fala. Veja, eu adoro, inclusive, eu adoro Turma da Mônica, por exemplo, mas a Mônica, na parede, ela é estática, ela é parada, ela não tá, ela tá muito parada, vamos pensar assim, é uma coisa... Então as escolas achavam que naquela objetivo diferente, você ter uma sala decorada e feito pela professora, que fazia aquilo magicamente bem, aquilo não provocava as crianças porque não tinha nenhuma expressão, né? Então a Mônica estava sempre assim, ó,
e ela entrava em fevereiro e só saía em dezembro. Então as crianças não tinham tempo de pensar sobre o que a escola estava provocando ela pelas paredes, que é a coisa do estereótipo. O estereótipo não deixa a gente sair do lugar. Aí a Ana May vem, fala da teoria triangular, fala do sentir, e aí a criança está produzindo isso que você falou, e aí esse professor ele tem um toque de embelezamento, quase que de amor, e aí ele põe uma moldura, e aí isso vai para a parede, isso tem uma consigna, isso tem uma história, isso é uma documentação, a criança sabe explicar o que, que aquilo está fazendo ali, quais foram as interferências, quais foram as inspirações, as nossas referências enquanto artistas, enfim. Só que isso é um movimento. Outra coisa é a gente achar que para o ensino das artes ela está só ligada à linguagem visual, ou seja, visual e plástica. A gente achar que o ensino da arte dentro da escola é uma coisa só voltada ao desenho, à pintura, à colagem. São outros movimentos que nós já vamos falar. E também romper algumas barreiras no sentido de que, ok, a gente estudar Tarsila, ok, a gente estudar o Van Gogh, mas a gente tem muitos outros artistas e nós temos os artistas contemporâneos também. Então, assim, esse professor de arte dentro da escola, agora até um recado para quem vai assistir essa live depois, é quase um recado para coordenação e direção. Ele tem que ser uma referência de curadoria de outras linguagens dentro da escola, de trazer a questão do teatro, a questão da música, a questão estética de como que a gente organiza esse espaço, porque, como eu disse para vocês lá no começo, a arte vista como um fenômeno, ela é um fenômeno de provocação. Então, um espaço que provoca, uma parede que provoca, uma canção que provoca a gente a se expressar a partir desse sentido. Então, não é mais ensinar a desenhar, é provocar o desenho, é provocar o movimento, é provocar o teatro, a própria música, a concepção musical. Hoje você tem um adolescente, eu fico pensando que uma boa escola de ensino médio tem que ter uma baita sala de música, porque os adolescentes amam música. É verdade. E amam produzir música. Então, na aula de arte, ou seja, no momento de arte, a gente vai produzir jingle, a gente vai produzir um rap, um funk, uma coisa que tem a ver com o que eles estão vivendo, e a gente ainda está naquele modelinho de escola que a professora chega no ensino médio e ela tem aqui da aula sobre arte egípcia. Isso ela faz numa manhã, ela leva os alunos para uma outra sala multimídia, mostra algumas imagens, porque aquilo é interessante se eu fizer uma ligação com história. Mas talvez seja mais interessante para os alunos a gente fazer fábrica de papiro dentro da escola. Porque o aluno do ensino médio tem aula de arte sentado, e está errado. Se na educação infantil eu não dou aula sentado, você imagina o cara lá em cima... Que já tem outras angústias na vida, inclusive. Claro, E tudo isso, até para você poder... E tudo isso eu falo no sentido de que a escola, e daí é um pedido que eu faço, né? Toda e qualquer instituição de ensino, ela também é um centro de cultura. Lembrem-se que a gente lida com muitas crianças, com muitos jovens, adolescentes, que essa produção é subjetiva e que a gente precisa urgente oferecer uma coisa que não é modinha, sabe, Douglas? Mas é uma coisa muito difícil de se fazer. A gente precisa oferecer a escuta dentro da escola. E a gente não tem isso, meu amigo. A gente não tem isso na escola do Brasil. E não adianta a gente querer ir copiar isso de outras abordagens, porque não é simplesmente fazer uma cópia. A gente precisa inspirar. E oferecer a escuta é um exercício que a gente tem que aprender a fazer. Então, isso é lá na universidade, isso é na formação humana que começa dentro da casa, e eu penso que esse período que a gente está vivendo, ele tá excelente nesse sentido, porque os pais estão oferecendo escuta aos filhos, né? E sem a escuta, a arte não acontece. Porque eu não posso mais chegar numa sala e dizer, vamos desenhar girassóis. É diferente. Eu quero que as crianças desenhem girassol porque faz parte do meu plano, mas não é um querer meu. Eu tenho que chegar e inspirar as crianças
pelo desenho do girassol ou de qualquer outro tipo de flor. Entende? Então, eu preciso oferecer arte enquanto oferta. O que eu ofereço? E aí, a gente vai ver a função de ateliê daí, né? Que é diferente da função de sala de arte. Nossa, que aí traz essa concepção de produção mesmo, né? E é legal o que você falou, Guga, assim, ó, provocar, né? A arte vai provocar e não é decoração. Quando eu olho a arte como provocação, à medida que eu vou crescendo e vou mudando as minhas leituras de mundo, essa arte vai provocando novas leituras que eu posso fazer dela também, né? Porque ela não é só uma decoração, ela é uma provocação que eu vou tendo novas leituras a partir do momento que eu vou tendo novas vivências, né? Sim, sim. Caminha muito por aí. E é bacana você trazer essa concepção de provocação, porque hoje a gente tem nas escolas, na maioria delas, certos preconceitos com a arte, porque ela é vista dessa forma, né? Dessa forma que a arte é só desenhar, a arte é só pintar, a arte é... E aí acaba vindo esses preconceitos que normalmente, Guga, não sei se você já passou por isso, mas eu já. Precisei de uma aula, pega de arte. Já passou alguma coisa? Pega de arte, como se fosse algo... Não tem tanta importância assim. Pega dele que ele não vai sentir falta, né? Eu tenho uma vez, e isso também foi uma decisão que eu tomei de sair de uma instituição que eu trabalho. Eu fui bater um papo com uma coordenadora e ela falou: eu precisei pegar a tua aula para professora de inglês substituir, porque inglês é mais importante que arte. Aí eu engoli aquilo e não dei conta mais disso, sabe? Então eu acho assim, a arte ela tem um lugar em sua totalidade na escola. Só que é preciso que o olhar pedagógico que a gente tenha para essa linguagem seja um olhar um pouco mais plural, sabe? No sentido de abrir, né? A Paula falou uma coisa que eu adorei, eu esqueci de falar isso. Eu sou um pirado. E a escola está preparada para trabalhar com gente pirada? Essa é a pergunta. E estamos no momento de rever currículo, né, Guga? Hã? Estamos no momento de rever currículo. Então, o currículo de arte, ele tem que começar a ser revisto. Então, se não é, por exemplo, lá no ensino médio, a questão da história do Egito, que você falou que às vezes faz de uma forma rápida, como é que vai vir essas novas culturas, essas novas artes para essa escuta ativa que você está falando que a gente precisa ter na escola, né? Então... É um problema, por exemplo, no ensino médio, eu fico pensando que primeiro que é pouco tempo, né? A gente tem uma carga horária de arte no Brasil pobre. Por que eu tenho... Eu precisaria ter aí plenitude, eu estou falando, tá? Como a educação infantil tem arte todos os dias, por conta do todo o escopo de linguagens que eles vivem no seu, né, enfim, no seu dia a dia, a partir do ensino fundamental eu imaginava que a gente tinha que dividir a arte em 3 momentos, minimamente na semana, que todas as crianças do 1º ao 9º ano tivessem pelo menos um encontro de educação musical, um encontro de movimento, que a gente pudesse trabalhar nesse movimento toda a linguagem cênica, seria dança, teatro, circo, cinema, né? E um terceiro encontro para a gente trabalhar o ateliê, daí, no caso as artes visuais aqui, né? A coisa tátil, a pintura, a gravura, a estilogravura, a fotografia de novo, o desenho, os projetos, né? Isso seria o ideal, né? Minimamente dentro de um currículo rico, 3 vezes por semana. Porque isso, você pensa a criançada de 7º ano numa aula de movimento, quanto isso não é rico para um corpo que começa na educação infantil solto. Isso é uma pesquisa, tá? Que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho um corpo de uma criança infantil que se move. E eu tenho um corpo assim, ó, no 7º ano. Nossa, é verdade. E no ensino médio eu tenho uma corcunda, porque a escola vai matando o corpo desse aluno. Então ele só vai ativar esse corpo 2 vezes na semana na educação física, né? Então a gente precisa, eu fico pensando,
Até fico gago, desculpa. Fique à vontade. Meio bravo com isso, Te sabe? entendo. Falta de olhar mesmo, né? A gente tem um currículo jurássico, gente. A gente precisa mudar isso. Entende? Porque a gente fica lá ainda. O aluno do ensino médio que tem condição de fazer releitura, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode discutir, abre a porta da sua escola para os alunos irem para fora. Projeto uma vez que eu vi de uma escola sensacional, que os alunos produziram uma exposição, e essa exposição, ao invés dela ficar dentro da escola, ela foi doada para um asilo. Quer dizer, então os alunos produziram e entende? Então é aquela coisa, fica tudo ali. E o que acontece com o que fica ali? Pouca coisa fica no acervo, né? A gente produz sacos e sacos de lixo, o que é um absurdo. E depois entende? quer falar de sustentabilidade, não sei o quê. Então, assim, ou a gente vai entender que a arte é um fenômeno e que ela está do lado de dentro e do lado de fora, e que os alunos precisam ter contato com todas as linguagens, né? Eu fico pensando, essa semana eu fiz uma live para uma escola que eu trabalho, para criança pequena, e a gente trouxe a Tropicália, porque era uma live de música. Sim, muitos pais gostaram, mas aí recebi um e-mail. Vocês não acham as músicas do Caetano Veloso pesada para criança? Não, eu não acho. Eu acho que o seu filho tem que aprender Caetano Veloso. Porque quando ele chegar lá na frente, a professora de história for falar do movimento do Brasil, parará, parará, ele já está ativado para isso. É um corpo que se ativa. Então, assim, a gente precisa escancarar, sabe, Douglas, os portões da escola, e a arte está em tudo. Está do lado de dentro, mas também está do lado de fora. E, Guga, é legal você falar isso, porque, assim, às vezes as pessoas duvidam da potencialidade das crianças, né? Você que está sempre com as crianças, eu acompanho suas redes sociais, você publica coisas que eu acho que, assim, eu não tive a oportunidade de fazer na minha escola, sabe? E aí eu olho o que as crianças fizeram, às vezes a gente pensa assim, será que foi ela que fez? Mas sim, as crianças fazem coisas incríveis, né? Elas têm um potencial de arte muito gigante, assim, né? Como é que você vê essa criança e esse potencial dela aí na educação infantil, já que é o ramo que você atua bastante? As crianças, Douglas, elas me observam muito. Então eu entrei faz pelo menos uns 10 anos que eu tirei do meu conceito, eu estou indo lá dar aula. Eu estou indo lá pensar o meu ofício, eu estou indo lá para ensinar. Eu mais vou para a escola para aprender. Então, quando a gente construiu um contexto de ateliê dentro da escola, a gente quis produzir um lugar subjetivo, onde cada criança teria vez e teria voz. Então, eu tenho algumas provocações que são dadas por mim, e o resto é quase que uma sala circular, e as crianças produzem aquilo que esteja de acordo com a necessidade delas. Claro que existe um projeto maior, um macro projeto, que tem lá as suas fontes onde a gente vai pesquisar, mas é tão engraçado porque às vezes eles estão produzindo numa mesa e eu não paro de produzir, eu vou para a escola para produzir também. E aí as crianças me observam, elas veem como que eu uso o pincel, elas querem fazer como eu faço, elas querem recortar como eu recorto, elas querem desenhar como eu desenho. Eu tenho um tique que eu ponho a língua para fora quando eu estou produzindo. E eu já vi conversa na mesa, bota a língua para fora igual o Guga. Então, eu acho assim, os professores, nós somos referências. Se eu tenho um bom professor e ele tem boas referências para passar, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Tá salvo, tá feito o negócio, entendeu? A gente não vai ter uma aulinha. Eu oferto referências de materiais, referências de artistas que não sejam só Tarsila, ou que não seja um único artista. Eu acho uma pobreza a gente falar de um único artista, entendeu? E quanto a gente puder oferecer referências, as crianças vão aprender sobre isso tudo, no tempo delas. No tempo delas. Verdade. Sem falar
de uma parte da arte que muito me interessa, talvez seja até um campo para uma possível pesquisa, a própria terapia da arte, né? O quanto a arte ela está no processo de cura, o quanto as crianças elas se representam naquilo, nos próprios desenhos, né? Você vê uma criança que tem uma mão pesada, uma coisa, você sabe que está rolando alguma coisa errada ali, entende? E assim, eu luto por um ensino de artes onde a produção não seja seriada, onde a gente não fique produzindo coisas iguais sempre, né? Cada criança vai produzir o que está afim, né? O que a gente está vivendo ali, mas muito do seu jeito. Eu acho lindo quando eles dizem assim, do meu jeito, né, Guga? Sim, do seu jeito. Porque eu acho que a arte respeita a expressão de cada um. E isso, para mim, tem que ser do maternal, da criança pequena, até o fim da jornada escolar dela. Que ela seja ouvida, que a gente ofereça condições para ouvir o que essa criança está sentindo e como que essa criança está se expressando. Perfeito. Guga, para a gente ficar ainda dentro da escola, e depois eu quero abrir a porta da escola e falar de outros espaços também de arte. Dentro da escola ainda, eu vou puxar agora, que você viu a Paula mostrando um canal, né, que tem a foto, a reprodução, e a Andrea, que fez a live de ontem, ela falou aqui que tem gente que faz a criança desenhar e depois esse desenho vai para a roupa de uma criança. Ou seja, estamos falando de tecnologia. Como que tecnologia e arte, diante desse mundo que a gente está vivendo, se integram? Elas se ajudam, se complementam? Como é que você está vendo essa relação tecnologia e arte? A tecnologia faz parte da vida e do cotidiano das crianças hoje, tá? Não faz parte da minha. Eu não, entende? Eu sou meio analógico, então eu tomo muito, sei lá que palavra que eu vou usar aqui. Eu levo cada soco da tecnologia que vocês não imaginam. Somos todos dessa geração, meu amigo também. Então eu não fui preparado, mas eu, enquanto educador e educador contemporâneo, eu tenho que estar ligado com essas questões, muito ligado com essa questão da tecnologia. Felizmente, eu trabalho em escolas que a gente ainda acredita num caminho de volta, num percurso de que, ok, temos tecnologia e isso, a criança vive nesse contexto, em casa, na rua. A escola, ela também vai ter, mas ela vai ter, assim, quase que em doses, pelo menos na educação infantil, tá? Que é a minha experiência no ensino fundamental, que eu dou aula até o 5º ano. A gente tenta segurar um pouco isso, sabe? Mas há presença de meios tecnológicos, inclusive no que tange a fotografia. Hoje a gente tem quase que um laboratório fotográfico dentro da escola, que a gente consegue escanear as imagens e já brincar de fazer polimerização, enfim. E a gente usa alguns outros recursos que também fazem parte da tecnologia, como microscópio, aquele microscópio de mão, para poder chegar muito perto de alguma obra ou de algum elemento. Enfim, a gente tem algumas coisas que a gente usa, né? Quanta gente eu tenho essa mania, desculpe. Sou muito subjetivo. Estou sempre rodeado de gente, graças a Deus. Graças a Deus. Palavra. Mas eu acredito em que a tecnologia ela é uma grande aliada. A gente não pode ver ela como uma inimiga, entende? Mas o quanto a gente pode segurar, né? Talvez na educação infantil, o uso, né? Não estou dizendo que eu não vou me apoiar nisso para a construção de um encontro, de um objetivo, né? Até porque a gente está aí, a gente pode escanear hoje e projetar uma imagem em tamanho real para a criança na parede, isso tudo só é possível por conta da tecnologia, né? Sim. E fazer os vídeos, de poder estar aqui no celular, às vezes eu estou filmando as crianças, enfim. E para mim é sempre um saldo positivo. A única coisa que eu sou muito contra é uma pintura via tablet, entendeu? Aquela coisa que eu vi esses dias uma reportagem, na TV que você pode baixar a figura de uma ave e você pode pintar ali pelo tablet. Gente, o tablet não substitui a tinta. A sujeira,
a Materiais experiência, a diferentes. cultura, não tem como, entende? É como livro. Né? Para mim é como disco. Eu sou um colecionador de discos, tanto de disco quanto de CD. Minha mãe que é uma pessoa já bem mais, ela disse assim: por que esse tanto de coisa? Se hoje tem um aplicativo. Mãe, eu também tenho um aplicativo, mas capa de disco, Douglas, capa de disco é uma arte. Tem É uma verdade. fotografia, tem alguns discos dos anos 80 que foram feitos pelo Elifas Andreato, com recortes. É uma arte, então você tem que ter o disco. Alguns CDs que eu tenho, eles são autografados pelos artistas. Como é que eu vou jogar fora? Eles fazem parte do meu acervo, daquilo que eu tenho e vou poder levar para esse meu aluno. Um dia que eu levei um bolachão para as crianças do jardim e coloquei o disquinho para elas ouvirem, sabe o disquinho? Sim. Terminou, as crianças adoraram, daí tinha um aluno chamado Rafael, que ele pegou a agulha assim, ó, lá do negócio, e ele começou a criar hipóteses de como que a música entrava pelaquela agulha. Olha que interessante. Então, assim, esse sintetizando o caminho de volta. As crianças precisam Entendi. ter experiências de caminhos de volta. Perfeito. Meu amigo, agora eu vou escancarar a porta das escolas, porque a arte não está só na escola, certo? A arte está nos museus, eu sei que você leva aluno para museu, a arte está na parede, a arte está em um monte de lugar, né? No muro da escola, como você me disse ontem. E aí eu já vou emendar com uma pergunta que veio do Face, porque a gente está ao vivo também no Face, tá bom? Tem algumas pessoas assistindo aqui e outras pelo Face, que fala assim que o professor hoje, às vezes, ele é muito focado na questão visual apenas e esquece das outras linguagens, né? A dança, o teatro e tudo mais. Então, escancarando a porta da escola agora, como é que essa arte vai chegar viva para esses alunos, para que eles não tenham aqueles preconceitos, né? Que às vezes o aluno chega e fala assim, ai, que saco, aula de arte. Então, como é que trazer essa energia boa que eu sinto no brilho do seu olho, que eu até te falei, né? Eu vejo a arte no brilho do seu olho, assim. Então, o muro da escola, por exemplo, partindo do muro para fora, o muro é um espaço de arte? Muito, 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 muito. A gente só tem que parar para pensar se a gente vai ficar pintando muro ou fazendo mosaico, ou se a gente vai habitar esse muro com outras metáforas, né? Ou com algumas instalações, enfim. Eu penso que sair da escola é romper, já começar a romper barreiras, né? No caso da infância, é dizer, sim, há infância do lado de fora da escola e ela espera por nós. No caso dos adolescentes, há uma cidade viva e rica culturalmente esperando que os adolescentes acessem. Os jovens do ensino médio, enfim, que vão enfrentar a vida para as universidades. Existe um mundo lá fora esperando que as pessoas acessem esse lugar, né? A gente está falando da cidade enquanto sempre espaço de cultura, né? E o que é cultura? A gente precisa estudar isso. Cultura é a nossa linguagem, a nossa alma, é o que representa a gente enquanto aqui. Então, quando saio da escola com os meus alunos, eu procuro levar as minhas referências, os meus gostos, talvez até os meus desejos enquanto cidade cultural. Então, quando eu vou levar o meu aluno no museu, certamente eu já fui lá antes, eu já fiz a minha formação de professor, eu já observei as obras, eu sei que assunto eu quero levar. Eu sinto que as escolas elas fazem passeio para cumprir protocolos. E os passeios aí não são ricos, porque eles não têm referências. Entendeu? Ok, eu preciso levar um aluno de segundo ano para ver a vaca dar o leite. Então você imagina essa cena. Eu saio com todo mundo quase que amarrado, boto num ônibus, que eu não posso perder ninguém. Pelo caminho a professora fica no ônibus. Aí a criança desce, né? Como isso a gente já levou 1 hora, como a gente precisa muito ver a vaca dar o leite, a gente não olha nada que tem nessa chácara, a gente vai direto no lugar que tem a vaca, ela dá o leite, a gente aplaude, a professora volta,
Tá? A criança entra na sala e ela diz, faça um desenho da representação da vaca dando leite. Então, veja, nada com Né, nada. assim. Então, eu nunca me esqueço que quando eu era bem pequeno, eu estudava no jardim de infância e a gente foi fazer um passeio. E na Kombi, que era uma Kombi, e na Kombi a professora ficava mostrando pra gente, cada parada da Kombi no semáforo, ela mostrava um lugar. E o que que aquele lugar representava na vida dela. Ah, eu já passei nessa rua. Ah, porque eu já isso, porque eu aquilo. Quer dizer, ela foi deixando em mim marcas das quais hoje eu passeio por essas ruas e lembro sempre dessa professora e do que ela viveu naquele lugar ali. Então, eu sei que eu divago bastante, mas eu vou... Não, tá ótimo, meu amigo. É isso que precisa fazer, precisa sair e ter uma intenção com essa saída. Que não é só ver a vaca dar o leite, mas é que o que está em volta também é material para uso de linguagem, gente. A criança escreve um texto porque ela tem uma experiência vívida. A criança faz uma conta matemática porque ela viveu um processo lógico. Ela consegue cenografar na cabeça dela a imagem. Entende? E isso, sabe o nome disso? Isso é arte. Isso é arte, porque você presentear a criança com esses cenários, com esse espaço de fala, com esse simbólico que é, né? Quando a criança inventa isso os autores de literatura infantil trazem o simbólico em forma de livro, né? Eu tenho o meu primeiro livro, que é o Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. Eu adoro quando ele fala para a mãe passar o suco de vaca, que é uma concepção que ele dá do leite, entende? Porque são os imaginários. Então, a arte, ela é o despertar desses imaginários. E daí, claro, eu tenho uma criança que tem uma adoração por desenhar flores. Eu tinha um aluno que ele amava desenhar flores. O nome dele era Rodrigo, ele amava. Então eu trouxe de presente para ele 4 catálogos de artistas que pintavam flores, porque ele tem aquilo com ele. E é assim que tem que ser. Eu não posso chegar na sala e dizer, vai todo mundo desenhar flor. Porque tem gente que não quer, que não sabe, entende? Porque é subjetivo, o passeio é a mesma coisa. Às vezes, para a Júlia, um exemplo de criança, não interessa para ela, ela sabe que a vaca dá o leite. O que interessa para a Júlia é que é a primeira vez que ela está saindo da escola sem a mãe e sem um pai no passeio. E que aquele caminho é cheio de coisas. E aí, os professores estão oferecendo essa escuta para essas coisas? Estão cenografando isso com as crianças? Você quer me ver bravo, é você chegar para uma criança de 5 anos e você dar uma aula de teatro para ela e fazer essa criança decorar um texto. É um crime. Que crime, é verdade. E a gente tem, muito diferente da criança que faz teatro, mas ela está criando o próprio texto, a própria história. Percebe que é esse o caminho? Porque eu canso de ver teatro escola, a criança vai lá e aí ela trava. E daí uma criança travada, ela não vai no teatro amanhã. Ela vai detestar essa linguagem. É verdade. Ela vai detestar. Porque ela não é gostoso para ela, né? Então eu ainda quero lançar um livro contando experiências ricas de sala de arte. Vou contar só uma rapidinho. Eu tinha uma aluna chamada Natália. Ela pegava o giz de cera e fazia assim, ó. E daí pintava. Aí um dia eu sentei do lado dela e falei, Natália, usa o giz pastel porque ele é mais molinho, né? Ele tem essa... Não, quando eu chupo com a minha boca fica muito mais bonito. Então, você entende? Quando eu... Entendo. Porque é dela, é da criança. Dela. Eu não vou... Identidade, Natália, né? Eu não vou fazer isso, entende? Porque eu preciso oferecer essa escuta e saber o que essas crianças querem. Então, quando você fala do lado de fora da escola, será que nós, educadores, nós também estamos preparados para viver a cidade cultural? A gente, enquanto professor pedagogo, a gente é consumidor de museu? A gente é consumidor de teatro? A gente consome ópera, música? É uma pergunta.
Existem professoras que consomem arte, tem professora que vai na banca de revista e compra projetos de educação infantil. Entende? Aí Tem uma diferença. E tem uma diferença. Porque a professora que frequenta o museu, ela tem um outro olhar estético. Então você vai entrar na sala dela, você vai ver que aquela sala causa nela estesia. Porque ela é uma professora que ela se organiza, que ela dá beleza. E isso só o museu dá pra gente. Porque assim, Douglas, o museu não é um lugar que eu tenho que ir lá só para entender o que é que o Cézanne quer me dizer com essa obra. Não, porque às vezes eu não sou obrigado a ler aquilo, porque é subjetivo. Mas o museu, cara, no mínimo, o museu ele te dá uma aula de estética. Verdade. Tem como que eu posso pôr as coisas, né? E é uma pena o Brasil pensar que o museu é um lugar elitista, porque o museu é o lugar do povo. E se abriga a arte brasileira, se abriga a cultura brasileira, então é de todo mundo. É do rico, é do pobre, entendeu? É de todos. É da escola pública, é da escola privada, o museu é da criança, é maravilhoso. Né? E esse incentivo a sair da escola, né, ele é extremamente importante para abrir para essas novas leituras, né? Eu e a Paula, a gente fala muito de leitura. Então, por exemplo, ó, desde o início você vem falando, né, dessa questão do professor e relacionado com esse aluno que precisa se expressar. Será que estamos lendo esses alunos? Será que estamos lendo que cada um está tendo uma leitura diferente nesse caminhar para fora da escola? Qual é a leitura que cada um vai fazer no museu? Isso vai depender muito da referência de leitor que você é. Então, se o professor não consome a arte, como você está falando, e ele copia, às vezes, uma ideia de uma revista, ele não vai ter esse mesmo significado para a arte de quem realmente sai pelas praças, pelas ruas, olha, a quantidade de arte que tem espalhada, e no museu, muitas das vezes as pessoas olham e falam assim, não entendi nada, né? Aí já vai assim, sem olhar com esse olhar estético, né, que você trouxe muito bem. Muito bacana. Só tem que pensar também uma coisa que é fato, né? A gente precisa construir esse trabalho mesmo dentro da escola, é uma parceria entre os educadores, os pedagogas, do que o museu também pode agregar nas outras linguagens, nas outras disciplinas, nos outros componentes. É como assim, é como achar que eu ir numa fazenda não estou ensinando arte, estou sim. Uma fazenda, uma chácara, uma paleta de cores, né, uma estética, um movimento, enfim, tudo é material. A natureza é um material incrível. E a gente está lidando, por conta da tecnologia, a gente está lidando com uma criança com déficit de natureza. Nossa, uma criança pequena que não fica descalça, que não pega numa folha, que não pega na terra, que tem medo de minhoca, né? Uma infância que a gente não acessa a questão mitológica, que é muito importante, que também faz parte de uma cultura de infância, né? E uma infância que traz a tecnologia e distancia o brinquedo. E o brinquedo é o componente de acervo que a gente tem. Nos nossos brinquedos estão os nossos acervos, as nossas lembranças, as nossas memórias, e por ele a gente se afirma como adulto depois. Né? Verdade. Então aí dá umas 100 lives pra gente ficar trazendo. Isso que eu ia te falar, meu amigo. Deixa eu te contar uma coisa. A live praticamente chegou ao fim. Eu vou pedir para você fazer uma fala final, mas o pessoal que está comentando tá assim, por favor, faz uma segunda live com ele. Já tem vários comentários nesse sentido, porque o que você traz é uma ansiedade das escolas ouvirem, dos gestores ouvirem, dos professores ouvirem. A gente nem chegou a tocar ainda na interdisciplinaridade da arte com as outras áreas, mas olha só, passou voando, meu amigo. Para ficar até de tarefa para quem está ouvindo, a interdisciplinaridade ela existe, ela há, porque a arte ela está em tudo, ela está na matemática, nas outras linguagens, ela também está na ciência. A arte ela é biológica, a gente não pode esquecer, ela é vital. Então, assim como a criança cresce querendo entender a vida, ela precisa da arte como ferramenta de entendimento para a vida. Na hora que ela vai transpor isso, né, através da representação. Eu, felizmente, escolhi a arte em sua totalidade para isso. Eu me experiencio como artista plástico, como ator, como músico,
como pesquisador, como leitor, como escritor. Então, o que acontece? Eu corro riscos, era isso que eu queria dizer aqui para terminar, já que é uma fala final. Eu acho que o professor, o educador, ele precisa correr riscos, ele tem que fazer o enfrentamento. Ele tem que ir no museu, sim, sem bagagens, vai cru, vai quase virgem. Ele tem que ter olhar de estrangeiro para as coisas novas, ele tem que se reinventar nessa matemática da vida, né? E esse é o momento, aproveite esse momento que a gente está em casa e faz a coisa acontecer, né? A escola está fechada, mas não está parada. Isso eu queria deixar bem claro. Verdade. A escola está fechada, mas não está parada. Então, assim, valorizem os professores nesse momento. É isso mesmo, meu querido, muito obrigado. Nós temos muita coisa para conversar, mas isso é bom, porque você deixou um gostinho de quero mais em todo mundo que nos assistiu. Então, te agradeço em nome da Paula, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Nós estamos muito felizes com toda a sua contribuição. Tá chovendo de mensagem aqui para mim, você não tem noção, que eu olhei aqui agora pro lado, tá chovendo de mensagem. Manda para mim, Douglas. Vou te mandar algumas aqui, meu querido, vários elogios pelo seu posicionamento. Parabéns pelo dia de hoje. Você tem também, não só professor, educador e artista, mas você é autor de livros. Se quiser encerrar até falando do seu livro, muito bacana. Você tem uma companhia de arte. Então, conta um pouco agora desse seu trabalho final para a gente encerrar com a das suas outras coisas. Você tem agora 3 minutos, meu amigo. Então, tem que ser muito rápido. Então, vamos lá. O meu livro é O Menino que Amarrava Tudo. Vocês podem escrever para mim, que eu tenho estoque em casa, eu mando pelo correio. Mas tem na Amazon, é um livro de literatura para criança, desenhado por um amigo meu aí de São Paulo. Eu lancei hoje um e-book, eu posso mandar para você, que são contos para quarentena, tá? Tá lá no meu perfil, já quem quiser ver. E eu faço parte do coletivo Tupi Pererê, que são 4 educadores, e a gente, cada um vem de uma área, a gente se juntou e montou. Tupi Pererê é basicamente uma companhia de teatro musical, endereçado a crianças, né? E é isso. E me sigam lá, eu tenho 2 Instagrams, eu tenho o Instagram de ateliê, que é Ateliê Guga Kids, criança, e Guga _ Cidral, para quem quiser acompanhar a minha vida, minhas maluquices e minha piração aí. Piração e inspiração pela vida. Douglas, muito obrigado. Que a gente possa se encontrar mais vezes nos restaurantes da vida. Verdade. Porque eu só almoço com o Douglas, porque a gente está na cidade trabalhando, né? Viva para as editoras que nos contratam, porque isso eu sempre vou falar, para todos os mecanismos de educação, né? E que em breve eu acredito que as companhias aéreas e o turismo vai retomar e a gente vai poder entrar de novo no avião, no ônibus e espalhar essa palavra bonita Brasil afora. Perfeito, meu querido. Muito obrigado. De coração mesmo. Grande contribuição para a educação, viu? Amanhã, vou fazer agora uma divulgação final aqui. Amanhã a gente vai ter um boteco da educação, onde a gente vai ter alguns artistas, Guga, até casa com o encontro que a gente fez arte. Amanhã vai ter algumas pessoas tocando algumas músicas, tem uma banda... Ah, que legal! Isso, vai ter uma banda tocando ao vivo pra gente, tem aluno que toca violão, toca instrumento, a gente vai colocar também ao vivo. E entre uma música e outra, a gente vai colocar algum professor falando de algum teórico, ou falando o que pensa sobre educação, porque é pra beber educação, entendeu? Então, sabe aqueles teóricos, você conhece algum teórico assim, Guga, que o cara começa a falar assim, porque Renault disse isso, Piaget disse aquilo, não sei o que parece que o cara bebeu, e às vezes a gente fala assim, o que esse cara bebeu? Eu quero ir nesse boteco para falar do nossa. Tá? Pronto, então tá convidado, amanhã a gente vai fazer uma live bem grande, inclusive, trazendo música e trazendo um pouco também desses conhecimentos sobre diversos educadores brasileiros, viu? Então, grande abraço a todos, infelizmente o tempo acabou, eu vou repassar as dúvidas pro Guga e qualquer coisa procurem ele também aí. Vale a pena levar na sua escola, a formação dele é sensacional. Tá bom? Obrigado, Guga, mais uma vez. Tchau, pessoal. Abraço boa a todos. Noite. Fiquem boa em noite, casa, viu? por favor. E lavem as mãos. Tchau, valeu. Obrigado.